Fala pessoal, vocês estão no canal Sávio Explica e o jogo de hoje é Coup. Coup é um jogo de 2012 de Rikitata, imagino que seja assim que se pronuncia, não sei, publicado aqui no Brasil pela Grok Games. Queria começar o vídeo pedindo desculpas a vocês pela minha voz rouca, mas para quem estiver assistindo esse vídeo daqui a alguns anos no futuro, ontem foi o dia da trágica eliminação do Brasil para a Croácia na Copa do Mundo de 2022. Então você deve imaginar o motivo de eu estar rouco, né? Eu gritei muito de alegria na hora do gol do Brasil e muito de raiva na hora do gol da Croácia. Mas vamos para frente. Coup. Em Coup, nós estaremos aí numa corte de uma cidade-estado italiana, segundo diz o livro de regras. E somos membros de famílias poderosas, importantes nessa cidade, que estamos tentando adquirir o controle sobre a cidade por meio da influência sobre os membros da corte, certo? E, bem, é um jogo que dá para jogar de 3 a 10 jogadores. E para começo de conversa, você irá selecionar o baralho da corte, certo? Que representam os personagens com os quais nós vamos jogar. Vamos simular aqui, por exemplo, uma partida para 5 jogadores. Se você estiver jogando de 3 a 6 jogadores, vão ser usadas 15 cartas, sendo 3 de cada personagem, certo? Como vocês verão, existem 5 personagens ao todo. Se você estiver jogando de 7 a 8 jogadores, vão ser usadas 20 cartas, sendo 4 de cada personagem. Se você estiver jogando de 9 a 10 jogadores, vão ser usadas 25 cartas, sendo 5 de cada personagem. O jogo, desculpem, traz essa cartela aqui que mostra exatamente quais as cartas, quantas e quais cartas você deve usar, dependendo da quantidade de jogadores. Eu achei muito prático, né? Porque evita você precisar ficar consultando o livro de regras. Então, no nosso exemplo aqui, para 5 jogadores, seriam 15 cartas, sendo 3 de cada um dos 5 personagens esses que aos quais vocês vão ser apresentados já já. Além disso, você vai pegar as moedas que vem no jogo e deixar elas aqui no centro da mesa. Cada jogador irá receber 2 cartas, certo? Como eu disse, vamos simular aqui uma partida para 5 jogadores. Deixa eu ver se o enquadramento da câmera vai ajudar, se ele vai permitir. Cada jogador recebendo 2 cartas. Essas 2 cartas são mantidas à sua frente e viradas para baixo. As cartas restantes ficam no centro do tabuleiro. Cada jogador irá olhar as suas 2 cartas, certo? Digamos que eu seja esse aqui. Olhei, eu tenho o capitão e o assassino. As cartas serão mantidas aqui, voltadas para baixo. Na sua frente, cada jogador vai ver apenas as suas cartas e o jogo já pode começar. Aliás, mentira. Além das 2 cartas, cada jogador vai receber também 2 moedas, ok? Cada jogador recebe 2 moedas. E aí sim, o jogo já pode começar. Você escolhe um jogador inicial, dá pelo método que você quiser, pelo método que você achar mais adequado. E esse jogador inicial, na sua vez, irá realizar uma de 4 ações possíveis, certo? Existem 4 ações possíveis, você realiza uma, passa a vez para o seu vizinho da esquerda, que faz a mesma coisa, realiza uma de 4 ações possíveis, passa a vez para o vizinho da esquerda, e o jogo vai girando assim em sentido horário. Quais são as 4 ações possíveis? A primeira ação se chama renda, consiste em simplesmente você pegar uma moeda da pilha central. A segunda ação se chama ajuda externa. Consiste em você pegar 2 moedas da pilha central. Aí alguém já levanta a mão e pergunta: se eu posso pegar 2, por que danado eu optaria por pegar apenas uma? Bem, porque a ação de renda, de receber apenas uma moeda, não pode ser bloqueada nem contestada por ninguém. Você pega ela e acabou, isso é um direito seu. Já a ação de ajuda externa, onde você recebe 2 moedas, ela pode ser bloqueada pelo personagem do Duque. Vocês já vão entender o que significa isso de ser bloqueada. Então você pode pegar uma garantindo que ninguém vai bloquear, aquela moeda é sua e ninguém tasca, ou você pode pegar 2 correndo o risco de ser bloqueado pelo Duque, como vocês entenderão já já. A terceira ação possível se chama golpe de estado. Você vai pagar 7 moedas, certo? Na verdade é basicamente para isso que servem as moedas. Serve também para algumas outras coisas, mas a principal utilidade delas é essa. Você vai juntando as moedas
para que você mais tarde possa realizar essa terceira ação, que é um golpe de estado. No golpe de estado, você vai pagar 7 moedas, né? Digamos aqui que depois de muitas voltas, o jogador aqui acumulou 7 moedas. Você paga 7 moedas para o banco aqui, para a reserva central. E ao fazer isso, você escolhe um jogador adversário para perder uma das suas influências. Sempre que a regra do jogo falar influência, ele está se referindo a essas duas cartas que o jogador tem na frente. Então eu pago 7 moedas para a reserva central, escolho aquele adversário e digo, perca uma influência. O jogador, então, vai escolher uma das suas duas cartas e vai revelar, colocar ela virada para cima. Ele escolhe qual das duas ele quer revelar, né? Quando a carta está revelada, significa que aquela influência foi perdida e vocês já vão entender para que isso serve. Um detalhe importante é que se o seu tesouro, né, se a sua quantidade de dinheiro acumulada chegar a 10 ou mais moedas, quando chegar na sua vez, você é obrigado a dar o golpe de estado. Você não pode ficar juntando, sei lá, 15, 20, 30 moedas, não. A quantidade de moedas que você paga para dar o golpe de estado, repetindo, são 7. Mas se o seu tesouro, a quantidade total de dinheiro que você tiver, chegar a 10, aí você é obrigado a dar o golpe de estado. Escolher alguém para que esse alguém perca uma influência. Perdeu a influência, né? Traduzindo do português, virar para cima uma das duas cartas que ele tem. A quarta e última ação possível, que é a parte mais divertida e interessante do jogo, é uma ação de personagem, certo? Cada um desses personagens que vocês viram aqui, que eu vou explicar com detalhes logo em seguida, tem uma ação específica que só ele pode fazer. E para realizar uma ação no personagem, você simplesmente diz que tem aquele personagem e realiza a ação. E, né, você dá um tempo razoável para que os outros jogadores possam contestar, e se ninguém contestar, você realiza a ação. Como assim? Vamos explicar com detalhes. Por exemplo, pegando um exemplo mais clássico, o Duque. A ação própria do Duque, a ação de personagem do Duque é pegar 3 moedas. Ele pega 3 moedas e não pode ser bloqueado por ninguém. Então o jogador diz, eu tenho o Duque, o pessoal adora dizer eu sou o Duque, né? Mas dentro da temática do jogo, na verdade, você não é o Duque, você influencia o Duque. Mas enfim, todo mundo, 11 em cada 10 pessoas dizem, eu sou o Duque. Eu sou o Duque e pego 3 moedas. Bem, os outros jogadores podem... Você não precisa mostrar que tem o Duque. Você não precisa nem mesmo ter o Duque. Essa é a parte mais divertida do jogo. Você pode blefar, você pode inventar que tem o Duque e dizer que tem e pegar. E aí os outros jogadores terão ali alguns segundos, um tempo razoável, para dizer se contestam ou não. Esse jogador aqui pode dizer, mentira sua, você não tem o Duque. Você não tem o Duque. Ele vai dizer isso baseado em quê? Ele vai dizer isso baseado nas cartas que ele próprio tem, porque afinal de contas, no nosso exemplo aqui, uma partida de 5 jogadores, existem 3 cópias de cada carta. Digamos que ele tem um dos duques esteja aqui com ele, então ele sabe que só existem mais 2. Em algum outro momento da rodada, um outro jogador também disse que era o duque. Ele vai dizer, papai, tem duque demais nessa história, né? Tá faltando carta e sobrando gente dizendo que tem o duque. Digamos que esse aqui já disse algumas rodadas atrás que era o duque e realizou a ação. Esse aqui tem um duque na mão. Ele vai dizer, não, você não é o duque, eu duvido que você seja o duque. E contesta. Essa é a chamada contestação. Só que contestar não é de graça. No momento em que esse jogador contestou esse e disse, eu duvido que você seja o duque, você tem então que resolver a contestação. O jogador que foi contestado vai ou confessar o blefe, dizer, não, realmente eu não tinha o duque. E se ele fizer isso, a punição é ele perder uma de suas influências. Ele escolhe uma de suas 2 cartas e revela. Nesse caso aqui era o assassino. Pior que eu nem olhei para... Aliás, eu olhei assim, é o capitão, né? Então ele revela uma de suas 2 cartas e perde aquela influência. No entanto, se ele de fato tinha o duque, se ele não estava mentindo, se ele não estava blefando, o jogador que fez a contestação, né, o jogador contestador, é quem irá perder uma de suas influências. Então, assim, contestar não é de graça. Você tem que ter cuidado na hora de contestar. E esse é o grande charme do jogo, é o grande lance do jogo. Porque você muitas vezes vai fazer uma ação que você não tem aquela carta, só que os outros jogadores, com medo de contestar e correr o risco de eles próprios perderem uma carta, né? Se a contestação for mal sucedida, não vão contestar, ninguém vai contestar, você faz a ação. Então assim o jogo vai se desenrolando. O jogador pode realizar uma de 4 ações, como eu disse. A primeira, receber uma moeda,
que não pode ser bloqueado por ninguém. A segunda ação possível, receber 2 moedas, mas pode ser bloqueado pelo Duque. Explico isso em detalhes já já. A terceira é pagar 7 moedas para o banco, para a reserva central, e aplicar um golpe de Estado. Ao aplicar um golpe de Estado, você simplesmente escolhe um jogador adversário e ele é obrigado a perder uma das suas 2 influências, né? Revelar uma das suas 2 cartas. E a quarta e última ação possível é uma ação de personagem, que funciona dessa maneira que eu expliquei. Você simplesmente diz que tem um personagem, não precisa de fato ter, diz que tem, anuncia que vai fazer a ação. Se depois ali de alguns segundos ninguém questionar, você realiza e pronto. Se alguém questionar, a gente vai então resolver a contestação. Se o jogador contestador, digamos assim, perder a contestação, ou seja, se você de fato tinha a carta que você disse que tinha, o jogador contestador é quem perde uma de suas 2 influências. Se você estava falando a verdade, se você de fato tinha aquela carta, tem um detalhe que eu já ia esquecendo de explicar. Você vai revelar, digamos que aqui eu disse que era o assassino. Eu revelei, eu de fato era o assassino. Eu ganhei a contestação. Só que agora todo mundo sabe que eu tenho um assassino. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar a minha carta de assassino aqui dentro do baralho central, embaralhar e puxar uma nova. Então, sempre que você ganhou uma contestação, você de fato tinha aquele personagem que você disse que tinha. Você disse que tinha, alguém contestou e você de fato tinha. Você revela o personagem para provar que você estava falando a verdade. Só que logo em seguida você troca aquela carta para que as pessoas não fiquem sabendo o personagem que você tem. E bota ela no baralho central, embaralha e puxa. Pode inclusive você puxar a mesma, né, já que vai ser embaralhada. Mas a ideia aqui é que mesmo você sendo revelado, não fiquem sabendo a carta que você tem. Então agora vamos explicar em detalhes quais são as ações possíveis dos personagens, certo? Começando aqui pelo Duque, né, o famoso Duque. A ação do Duque é pegar 3 moedas. Ele pega 3 moedas da reserva. E ele também tem uma ação contrária, como a regra chama, de bloquear a ajuda externa. A ajuda externa é aquela ação onde você pega 2 moedas. Então o Duque, na ação própria dele, ele pega 3 moedas para ele. E na ação contrária, isso é uma ação onde você bloqueia a ação de outro jogador, ele tem o poder de bloquear a ajuda externa. Ou seja, bloquear a possibilidade de você pegar 2 moedas. É importante que também pode haver contestação nessas ações contrárias, certo? Alguns jogadores, alguns personagens, acho que a maioria deles, tem o poder de ações contrárias, ou seja, ações que você realiza na vez dos outros. O outro jogador quer fazer uma determinada coisa e você diz, não, eu não deixo, eu bloqueio, porque o meu personagem tem o poder de bloquear essa ação. Então essa ação contrária, como a regra chama, né, a ação onde você bloqueia a ação de outro jogador, também pode ser contestada. Então eu posso dizer, eu quero pegar 2, aí você diz, eu sou o Duque e não deixo. E aí o jogador retruca, diz, duvido que você seja o Duque. Então a gente vai ter todo aquele processo de resolver a contestação, como eu expliquei. Então o Duque, a ação própria que ele faz na vez dele é pegar 3 moedas, e a ação contrária que ele pode, né, bloquear na vez dos outros é impedir que alguém realize a ação de ajuda externa, aquela ação onde você pega 2 moedas. O segundo personagem é o capitão. Qual é o poder especial do capitão? É a ação de extorquir. O capitão, para extorquir, ele vai lá e rouba, né, pega 2 moedas de outro jogador, certo? Não é da reserva central, é de outro jogador. Se o jogador que ele quiser extorquir só tiver uma moeda, ele só pega uma. Se bem que não é muito inteligente extorquir alguém que só tem uma moeda, né? Se você pode pegar 2, por que vai pegar uma? Tudo bem. Então você vai, a sua ação é extorquir. Você diz, eu sou o capitão. Lembrando que eu estou mostrando as cartas aqui só para vocês verem a ilustração, né? Mas lembrando, né, pela milésima vez, que você não precisa mostrar a carta, você não precisa nem mesmo ter a carta, só precisa dizer que tem e não ser contestado. Eu sou o capitão, eu tenho o capitão e roubo 2 moedas suas. Qual é a ação contrária do capitão? Qual é a ação que ele bloqueia? Ele bloqueia a própria ação de extorquir, dele mesmo, né? Então outro jogador pode dizer, esse jogador pode dizer aquele, eu sou o capitão e extorco, existe essa palavra? Acho que não, né? Eu sou o capitão e vou extorquir 2 moedas suas. E o cara rebate na mesma hora, dizendo, não, Nanina, não, porque eu também tenho o capitão e bloqueio a ação de extorquir. Então a ação própria do capitão é extorquir e a ação contrária é bloquear a ação de extorquir de outro jogador, né? Capitão contra capitão,
bloqueia o outro, um anula o outro. O terceiro personagem é o assassino. O assassino, na ação dele, ele vai pagar, a ação chama-se assassinar, né? Ele paga 3 moedas para reserva e remove uma influência de outro jogador. Ele paga 3 e diz, eu quero matar essa carta aqui. Na prática é como se fosse um golpe de estado mais barato, né? No golpe de estado você paga 7 e remove uma carta. Aqui, usando a ação do assassino, você paga apenas 3 para remover uma carta. E ele não tem ação contrária, né? A ação dele é só essa mesmo. Paga 3 para remover uma carta de adversário. O quarto jogador, né? O quarto personagem é a Condessa. A Condessa, ela justamente bloqueia o assassino. Ela não tem uma ação própria na vez dela. A única ação dela é a ação contrária de bloquear o assassino. Então o jogador diz, eu pago 3 moedas para remover essa carta sua aqui. O camarada diz, não, porque eu sou a Condessa, eu tenho a Condessa, e por isso eu bloqueio a sua ação de assassinar. E a Condessa não pode ser bloqueada, né? Ela bloqueia o assassino e ninguém bloqueia ele. Não existe nenhum outro jogador que tenha ação contrária de bloquear a assassina. Nem também nenhum outro jogador tem ação contrária de bloquear o Duque, né? O capitão pode ser bloqueado por outro capitão, ou pelo embaixador, que eu falo dele já já. O assassino pode ser bloqueado pela Condessa. Próximo personagem é justamente o embaixador. O poder do embaixador é fazer uma troca de cartas, a ação de trocar. Ele vai pegar 2 cartas aqui do baralho central, vai olhar as 2 que ele pegou, mais as 2 que ele tem, escolher desse leque de 4 cartas, ele escolhe 2, fica com 2 e devolve as outras. Ele pode ficar com as 2 que ele já tinha, ele pode ficar com uma que ele já tinha e com uma nova que ele pegou, ele que escolhe. Pega 2 daqui, junta com as 2 que ele já tem, dessas 4 ele escolhe as que ele vai ficar, devolve as outras 2 e embaralha tudo. Essa é a ação própria do embaixador, a ação de trocar. E a ação contrária do embaixador é bloquear a extorsão, bloquear o capitão. Então o capitão tanto pode ser bloqueado, né? A ação dele tanto pode ser impedida por outro capitão quanto pelo embaixador. Né? O jogador diz que tem o capitão e diz que quer roubar essas 2 cartas. Eu digo, não, bloqueio, porque eu sou o embaixador, você não pode me roubar. Lembrando sempre que essas ações contrárias também podem ser contestadas, né? O outro jogador pode dizer, mentira sua, você não tem embaixador, coisa nenhuma, duvido. E aí vai ser resolvida a contestação daquela forma que eu já expliquei. Então, basicamente é isso. Esses são os 5 personagens básicos. Duque pega 3 e consegue bloquear que outro jogador pegue 2 moedas, né? O capitão, ele pega a ação de extorquir, ele pega 2 moedas de outro jogador e ele pode bloquear outra ação de extorquir, né? Pode bloquear outro capitão. O assassino paga 3 moedas para remover uma carta de outro jogador e pode ser bloqueado pela Condessa. A Condessa apenas bloqueia o assassino e nada mais. O embaixador faz aquela troca, né, onde ele pega 2 cartas do baralho central, escolhe as que ele quer, fica com 2 e devolve 2, além de poder bloquear o capitão, né, bloquear o capitão na ação de extorquir. Esses são os 5 personagens básicos, cada um com a sua ação devidamente explicada. Recapitulando, o jogador realiza uma de 4 ações possíveis. Primeira ação, pegar uma moeda. Segunda ação, pegar 2 moedas, mas podendo ser bloqueado. Né? A primeira, você pega apenas uma, mas não é bloqueado. Na segunda, você pega 2, mas podendo eventualmente ser bloqueado pelo Duque, ou por alguém que diga que é o Duque. Na terceira, é o golpe de estado, você paga 7 moedas para remover uma carta de alguém. Com o detalhe de que se o seu tesouro chegar ao número de 10, você é obrigado a dar o golpe de estado. Na quarta ação possível, você realiza a ação correspondente do personagem, que são essas 5 que eu expliquei, acabei de explicar agora, com o detalhe de que para realizar a ação, você apenas diz que tem a carta, não precisa necessariamente ter, espera alguém contestar, se ninguém contestar, você realiza. Se alguém contestar, você vai resolver a contestação, onde você tem que provar se de fato tinha ou não aquela carta. Se você não tinha, quem fez a contestação perde uma carta. Se você de fato tinha, você mostra para provar que tinha e troca aquela carta, né? Troca aquela que você acabou de mostrar para todo mundo por uma do baralho central,
Ou não, né? Você troca, embaralha e puxa outro aleatoriamente. Se der sorte ou der azar, pode acabar sendo a mesma. E basicamente esse é o jogo. Os jogadores vão realizando isso em sequência, em sentido horário. E isso acontece até quando? Isso acontece até que apenas um jogador sobre com influência. Né? Sempre que você perde uma influência, seja pela ação do golpe de Estado, seja pela ação do assassino, ou seja porque você fez uma contestação e ela foi mal sucedida, né? Mal sucedida para você, seja você o contestador, seja você o contestado. E você vai perdendo as influências, virando as cartas assim para cima, para simbolizar que você perdeu a influência. No final, o último jogador a sobrar com uma influência válida, né? Depois que todo mundo tiver todas as cartas viradas para cima, menos um, esse um é o grande vencedor. Então, isso é Coup. Falta explicar só mais alguns detalhes, um detalhezinho só, na verdade, que é o Inquisidor. O Inquisidor é uma carta alternativa. Essas 5 que eu expliquei são as 5 cartas básicas, por assim dizer. Mas existe uma carta alternativa que é o Inquisidor. O Inquisidor você usa ele no lugar do embaixador. Ou você usa um ou você usa o outro. Né? É uma opção aí, os jogadores de comum acordo decidem antes de começar a partida. Qual é a ação do Inquisidor? A ação do Inquisidor, ela tem 2 ações possíveis. É a única carta que tem 2 ações possíveis. Acho que é por isso que eles botaram como assim uma opção, né? Deixar ela para jogadores mais experientes. Depois que você jogar umas 3, 4, 5 partidas com o embaixador, aí você coloca o Inquisidor. Quais são as 2 ações possíveis do Inquisidor? A primeira é a ação de trocar, parecida com a do embaixador, só que é pela metade. Veja, até a figurinha aqui é bem autoexplicativa. O embaixador pega 2 do baralho central, junta com as 2 que ele já tem e escolhe 2 para ficar. Né? Devolve 2 e fica com 2. O embaixador faz isso apenas uma. Ele pega uma carta do baralho central e junta com as que ele já tem, formando um total de 3. Depois escolhe dessas 3 uma para devolver e vai, no final das contas vai ficar com 2. Quer dizer, vai ficar com 2 se ele ainda tiver as 2, né? Pode ser que ele faça isso no momento em que ele já tenha perdido 1 e sobre apenas 1, né? Vocês entenderam. Essa é a ação de trocar do Inquisidor. É igualzinha a ação de trocar do Embaixador, com a diferença que em vez de ele fazer com 2 cartas, ele faz com apenas uma. E existe ainda a segunda ação possível do Inquisidor, que é a ação de investigar, que é mais ou menos a mesma coisa, só que com relação a outro jogador. Ou seja, você vai pegar uma carta de outro jogador, uma carta não revelada, vai olhar essa carta e vai decidir se você obriga o outro jogador, dono da carta, a trocar ou não por uma carta do baralho central. Então eu escolho, eu sou o Inquisidor e vou fazer a ação de investigar. Aí você escolhe aquele jogador, escolhe você. Você pega a carta dele, olha. Opa, vi que ele é o assassino. Eu acho que pra mim não vai ser bom esse camarada sendo o assassino. Então você diz, eu lhe obrigo a trocar a carta. Essa carta que eu olhei, ele vai puxar, o jogador, né, que foi vítima dessa ação vai ser obrigado a devolver essa carta para o baralho central e a puxar outra, certo? Essa é a ação de investigar. Como se fosse como a mesma lógica da ação de trocar, com a diferença de que ela não é facultativa, ela é obrigatória, e com a diferença de que ela não é feita pelo próprio jogador, mas sim é feita, né, é imposta a um jogador adversário. Então o Inquisidor tem essas 2 opções de ação, ou ele faz uma ou ele faz a outra. E como ação contrária, ele também tem a ação contrária de bloquear a extorsão, assim como o embaixador. Certo? Ele é como se fosse um embaixador um pouquinho mais complicado. Então, basicamente é isso. Coup é um jogo muito popular, pelo menos aqui no Brasil, pelo menos. O pessoal que entra nesse mundo dos jogos modernos, como a galera apelida. Coup costuma ser um dos primeiros a entrar para a coleção e um dos últimos a sair, né? A galera gosta muito de verdade de jogar. Essa cópia que eu tenho, por sinal, não é minha, é do meu irmão, mas quando a gente se reúne, sempre é um dos que vai para a mesa. Então é isso, esse foi o nosso jogo da semana. Joguem Coup. Se você gostou do vídeo, deixe seu curtido, deixe seu comentário, se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo jogo.